Feliz 2024! Gente, vim aqui para falar sobre a melhor ferramenta de cura, de autoconhecimento e de espiritualidade. Tudo junto, tá tudo junto, né? Gente, a melhor ferramenta de cura é a presença. É a presença. Isso pode ser óbvio para algumas pessoas, para outras não. Para outras elas vão falar: o que que é a presença? E eu olhei aqui, tudo de roxo, tudo de batom roxo. E eu olhei agora para a ametista, que é roxa. A gente está falando de cura. Hoje a lua está em escorpião. Hoje é o quê? Dia 5. Uma lua minguante de escorpião. Que fala para a gente deixar ir e curar. Curar o que precisa ser curado. Para a gente começar a lua nova, primeira lua nova do ano, dia 11, se não me engano, em Capricórnio. Que aí, gente, botar para quebrar. Bora focar no trabalho, quando começar a lua nova. Mas até lá, vamos curar, precisa de cura. A lua minguante é maravilhoso para isso, com uma lua em escorpião, então, tudo de bom. Seguinte, gente, eu tava ali revendo meu processo, a minha jornada, né, com questões ali, questões precisando de cura, sentindo que eu precisava de cura. Até comecei a refazer a oração do Arcanjo Miguel, porque eu sinto que eu tô precisando dessa cura. Hoje eu fiz uma oração também da chama roxa. Estava fazendo um treino lá e veio uma meditação guiada da chama roxa, coincidentemente, porque não existe coincidência, né? E aí, tudo isso me trouxe ao quê? A presença. Porque a presença, gente, eu já estou sentindo que eu preciso voltar para minha presença, para praticar mesmo a presença, sabe? Porque foi assim que começou a minha jornada de espiritualidade. Através de um livro, O Poder do Agora, eu despertei lendo, tive essa consciência de, gente, eu não sou quem eu achava que eu era, não sou minha mente, eu sou meu espírito. Eu sou algo muito além. Esse espírito é uma consciência crística, ela está ligada à luz, a espiritualidade está ligada à luz, a Deus, a Cristo. E é sobre isso, a oração do Arcanjo Miguel também é sobre trazer essa consciência crística, né? Assim começou meu processo de espiritualidade. Mas desde lá, tinha 20 e poucos anos, e eu tinha hábitos ruins. Então, gente, uma loucura, assim. Eu não despertei e fiquei praticando direitinho, não. Mas no início eu pratiquei muito bem a atenção plena, até porque a gente não tinha tantos estímulos externos, como por exemplo o celular. E eu pude sentir essa prática da presença e os benefícios dela. Eu realmente entrava em estado de flow. Eu ficava muito tempo presente, tanto tempo que eu achava que eu falava, acho que eu não tive nenhum pensamento hoje. Por quê? Porque eu cortava o pensamento. Quando o pensamento vinha, eu cortava. Eu não sei se você já ouviu falando sobre isso, mas é assim, eu trabalhava numa loja na Headley, de Ipanema. Eu tava lá, aí sabe quando a mente vem? Julgando a situação, que é isso que ela faz, essa é a função da mente. E aí eu falava, não vou julgar. Eu cortava o pensamento e voltava para a presença. Isso, gente, é de um poder, por isso que essa é a maior cura, a maior ferramenta de cura, porque você está curando a ilusão da mente. Não é que a mente seja ruim, ela é uma ferramenta maravilhosa. Só que ela é para ser utilizada em casos específicos para a gente ter o discernimento. Ela nos protege de situações porque ela analisa. O que ela faz? Ela analisa, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui corre risco, isso aqui... Ela traz essa análise. Ela faz isso o tempo todo, por exemplo. Então eu estava na praia hoje, voltando lá, meu processo estava na praia. Eu estava ali vivendo naturalmente, eu comecei a ver que eu estava julgando. Julgando fulaninho daqui, julgando fulaninho dali, julgando... Gente, julgando. Não é que eu sou ruim. É que a minha mente, eu estava na mente. A mente faz isso. A mente é analítica. A mente ela é crítica. Então, naturalmente, ela vai julgar. O parâmetro é: isso aqui eu entendo que isso aqui é bom. Pela minha história, eu tenho crenças, eu tenho histórias, eu tenho... Pessoas me contaram algo, eu vivi certas coisas, e aí me fizeram acreditar que isso é bom, isso é ruim. Isso é muito pessoal, cada um tem o seu. Então, por isso que a mente, muitas vezes, ela não vai no real, na experiência real.
ela interpreta algo de uma forma. Então você vê algo, você interpreta que aquilo ali é bom ou ruim, que aquilo ali é certo ou errado. E aí o que acontece? A gente vai entrando num estado que não é o nosso estado natural. A gente vai perdendo contato com a nossa essência. Porque a nossa essência, ela não é isso. A gente não é a nossa mente. E esse estado de julgamento, que é ela da mente, não é um estado benéfico para a gente. Primeiro que a sensação desse estado, a gente fica num estado ruim, não é um estado elevado, entende? A gente não tá na paz, a gente não tá ali na tranquilidade. Imagina, você tá julgando as pessoas, você tá incomodado com as coisas. Você acha que vai estar em paz? Não tá. A paz interior depende de uma neutralidade, de estado de presença. O que é esse estado de presença? Estou presente, não estou trazendo nenhum rótulo, não estou julgando. Então, na praia, agora o que aconteceu é que eu sentia que eu estava julgando e eu cortava o pensamento. É assim que eu comecei a praticar a espiritualidade. Corto o pensamento e volto para a presença. Não importa o pensamento. Quando você precisar usar a mente, você vai usar. Quando você precisar decidir algo, você usa. E às vezes você vai decidir algo melhor com o seu coração, não é nem com a mente. Então, assim, a gente dá muita importância aos pensamentos. E aí a gente fica naquela historinha. E aí a gente sai da nossa paz, do nosso estado. Então, esse estado de bem-estar e relaxamento depende do quão presente a gente está, do quão presente a gente consegue ficar. Isso é possível quando a gente observa que a gente está numa história mental e a gente se abstém dela. Essa coisa que muita gente fala, não julgar, não julgar. Às vezes a gente leva para um lado de moralismo, de assim, é claro que pode ser considerado uma virtude o não julgamento, porque a gente traz mais compaixão, né? A gente treinando, porque quanto mais a gente julga, menos compaixão, né, gente? E a gente é moldável, a gente vai se tornando de acordo com o que a gente vai pensando e sentindo. Então, o nosso estado é moldável. A gente tem a essência é imutável, mas o nosso estado ele é moldável. Então, se eu julgo muito, eu vou ficando uma pessoa julgadora mesmo, né? Às vezes amargurada. Então, não é assim, ai, não julgue porque não é o certo. É claro que existem as virtudes. Quanto mais virtudes a gente desenvolve, melhor. Para a gente, para os outros, para o mundo. O mundo precisa das virtudes desenvolvidas, né? Só que o primeiro lugar é sempre para a gente desse desenvolvimento. É sempre primeiro por nós. E é assim que a gente vai transbordar. Né? Não existe isso de você, eu vou fazer pelos outros, e não faz por você, e não é essa pessoa. Então, esse amor próprio, muita gente fala, né? O amor próprio, é sim a coisa mais importante que tem. E resumindo aqui, o desenvolvimento de virtudes traz esse amor próprio. E é por você em primeiro lugar, porque você quer se sentir bem. Não existe você se relacionar com outras pessoas se você não está se sentindo bem com você. Se você não se ama, como que você vai fazer isso pelos outros? Entende que não tem como? Então, isso do julgamento é uma coisa que é benéfica, do não julgamento, né? É uma coisa que é benéfica para nós em primeiro lugar. Porque todo mundo quer se sentir bem. E fora isso, gente, fora esse estado de bem-estar e relaxamento, paz interior que a presença traz, a gente fica muito na ilusão, porque como eu falei, os meus pensamentos não são a verdade absoluta, são histórias, são a partir de uma história que eu vivi. Não é a história que a gente tem que honrar a história da nossa vida, né? Os processos que a gente passou, as transformações, os desafios. Estou falando da história que a gente tem como crenças na mente, que muitas são ilusórias. E a gente fica naquela ilusão, aí fica trazendo rótulo, julgando. Entende? Isso, gente, vai nos afastar de nós mesmos, vai nos impossibilitar da gente ter boas relações com os outros. E eu tô falando, gente, porque eu tô vivendo exatamente isso. Eu me notei nesse final, início de ano agora,
tendo muito esses julgamentos, julgando muito. E isso, a gente está afastado de Deus, a gente está afastado da nossa essência. E assim, eu rezo, eu medito, eu oro, mas o mais importante não é o que a gente faz 10 minutos, 5 minutos por dia. Isso é importante também. Mas às vezes a gente está tão afastado no nosso dia a dia, na maior parte do tempo, porque o tempo tem 24 horas, e a gente não está praticando nas outras horas, né? Fora o ritual que a gente tem, às vezes, pô, muito bom ritual, mas não é só o ritual. A gente precisa também praticar durante as outras horas do dia. E aí, se a gente não faz isso, muitas vezes a gente até na hora de orar e de meditar vai sentir muita dificuldade, não vai sentir essa conexão. Por quê? Porque a gente, nas outras horas do dia, a gente está muito afastado dessa presença. E é muito fácil a gente justificar isso colocando a culpa no nosso entorno, nas outras pessoas, nas situações. Ah, porque aquilo está certo, aquilo fulano fez errado. Então, a gente se justifica a nossa crítica, o nosso julgamento, porque o resto está errado, porque o entorno não está certo. E aí a gente não vai a lugar nenhum, a gente se torna realmente essa pessoa que está sempre julgando, criticando, uma pessoa que não consegue se relacionar com os outros bem, né? E que às vezes nem avança na vida, às vezes fica empacada na vida, porque tá com a energia não elevada, a energia tá baixa, porque tá muito mais focado nos erros dos outros. Tem muita gente, né, que fica muito mais focado no externo mesmo. Muita gente, eu tô falando de mim também, mas assim, tem coisas que eu, hoje em dia, claro que revoltam, né, por exemplo, a política, mas eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que praticamente, eu não vejo TV. Eu tô vendo uma TV aqui, eu não ligo essa TV. Acho que eu vejo mais uma série. Assim, essa coisa de noticiar. Eu sou aquela pessoa alienada. Eu até poderia me informar mais. Só que o que eu quero dizer é que eu não dou tanto valor para o que acontece no externo. Porque eu sei que quem determina a minha realidade, no fundo, sou eu. Não é o externo. Não é. Também influencia, claro, mas a questão é: eu nunca vou poder mudar o externo. Só através de mim. Eu só posso mudar o mundo, porque a gente fica muito nisso de mudar o mundo, com a minha vida. Sendo o exemplo do que eu quero ver. E eu penso muito nessas coisas, por exemplo, desigualdade social, pessoas que estão muito pobres, pessoas que não têm condições nenhuma, assim, sabe? Não tem comida, mal tem saneamento básico. E o que que eu penso? Adianta eu sofrer por elas? Não. Que adianta, então, eu enriquecer por elas também. Eu enriquecer por elas também. Eu ser próspera, eu ter a capacidade de poder ajudar, eu ter a capacidade de fazer uma doação para um lugar que precisa muito. Então, eu foco muito nisso. Eu foco realmente muito em mim, no sentido de me desenvolver e de fazer tudo o que eu preciso fazer para ser uma pessoa cada vez melhor, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E não adianta ser rico, ser próspero e bem-sucedida se eu não sou uma pessoa boa, uma pessoa amorosa. Né? Isso que eu estava sentindo que estava me faltando. Que está me faltando. Mas amorosidade. Eu sou capricorniana, tem muitos planetas em Capricórnio, e eu sinto às vezes essa rigidez. Né? Essa rigidez de é o certo, esse é o certo, você tem que ter responsabilidade, tem que ter compromisso, sabe assim? E aí a gente perde o amor. Porque é isso, gente. Todo mundo erra, todo mundo tem os seus defeitos, né? E não dá pra gente ficar sendo esse sargento. Muitas vezes eu vejo assim, um sargento, um general que tá sempre pronto pra falar isso aqui tá errado, isso aqui não sei o quê.
Uma pessoa que é assim é uma pessoa insuportável de conviver. Às vezes a gente tem que olhar para o nosso oposto complementar, no meu caso é câncer. É isso que eu quis trazer aqui. A ferramenta mais importante, mais eficaz para o nosso autoconhecimento é a presença. Por que para o autoconhecimento? Porque quando a gente está presente, a gente está observando tudo o que surge na nossa mente. E aí a gente é capaz de conhecer quem a gente está. Quais são os pensamentos que a gente está tendo? Que é que eu fiz na praia. Nossa, eu tô julgando o tempo todo. O tempo todo eu tô julgando. Eu não me vi falando, nossa, que legal. Assim, me vi poucas vezes, né? Admirando a beleza de uma mulher. Ai, que legal. A roupa dela, o biquíni dela. Mas aí eu dependo. Quando eu tô na mente, eu dependo de só coisas boas, belas, virtuosas, pelo meu ponto de vista, estarem ali. E quando eu tô fora da mente, quando eu tô presente, o que acontece? Surge em mim, brota em mim o espírito que é neutro. Então eu tô treinando o meu espírito para emergir. Esse espírito que emerge, porque o espírito é o amor, é a luz, é a consciência, e é daí que vem a compaixão, daí que vem o perdão, a capacidade de perdoar, a capacidade de ter compaixão, a capacidade de amar, a capacidade de sentir gratidão. Né? A gratidão é um dos estados mais elevados que tem. Só é possível presente. Tudo que é bom só surge da presença. Senão a gente depende disso que eu falei, de ter algo belo, virtuoso na nossa frente, para a gente sentir essas características, essas qualidades boas, esses estados bons do espírito, para a gente não depender de nada, para a gente ser livre, para a gente sair da ilusão. A gente precisa trazer a presença. Então a presença é isso. Tá ali, vem um pensamento, corta o pensamento e volta. Volta para onde? Volta a observar. Então, se você está na praia, contempla o mar, olha as pessoas, sem trazer rótulo. Sabe, um olhar de criança. Criança, ela tem esse olhar. Né? Depois a gente vai criando o nosso ego e vai trazendo rótulo o tempo todo. E isso é muito ruim. A gente vai fortalecendo cada vez mais o ego. O ego, ele é essencial para essa vida, né? Para a gente como humanos. Mas a gente pode fortalecer mais o espírito e deixar que o ego tenha mais a cara do espírito, né? Deixar que a nossa identidade, um ego, tenha essas virtudes do espírito desenvolvidas. Então é isso. Pratiquem a presença. Não só no ritual, né? No ritual também é muito legal a gente praticar yoga, a gente praticar meditação. Isso é muito válido, isso é muito importante. Mas fora, ao longo do dia, voltar a observar o entorno, voltar para o corpo, para a respiração. Gente, tantas vezes eu pratiquei isso em ônibus, indo lá para o fundão, que eu estudava lá, faculdade, e cara, eu tava, o ambiente não quer dizer nada se você tá presente. Então eu tava lá no ônibus, o ônibus caindo aos pedaços, sabe, as pessoas ali cansadas, um ambiente, às vezes, um cenário ruim, porque a dificuldade na vida das pessoas, né? Aquelas pessoas assim, sofridas, sabe, assim, cansadas, estando em ônibus, trabalhando muito para ganhar pouco, às vezes ônibus cheio. Se você traz presença e sai da mente, se abstém de ficar julgando, rotulando a experiência como bom ou ruim, você encontra a paz em qualquer ambiente.
Então, eu tô comprometida. Essa não é a minha grande meta de 2024. Não foi a meta que eu tracei. Mas essa é a meta que tem que ser para a vida, sabe? Para a nossa vida. Treinar a presença. Aprender a realmente praticar a atenção plena. Treinar o estado de presença, porque isso vai mudar tudo na nossa vida. Além disso, a nossa sabedoria, a nossa intuição vem daí. As respostas que a gente fica buscando muitas vezes na mente vêm do estado de presença. Então, vamos juntos praticar. Em breve, eu trago novidades aqui para ajudar vocês nisso, tá? Eu sou Renata Bustamante, é um prazer te ter aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe esse vídeo. Ative o sininho para receber notificação dos meus vídeos. Até o próximo. Namastê.